O Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, que é vinculado ao Ministério da Economia, decidiu recomendar ao presidente Jair Bolsonaro a inclusão da Petrobras na lista de estudos para uma possível privatização. O Pedro Teixeira tem mais informações para a gente. Pedro, um bom dia para você. É possível já entender como teria um roteiro, como funcionaria um roteiro desses estudos e se esse é o passo inicial para uma possível privatização ou isso depende de outros fatores também? Sem dúvida, Jairo, é um passo inicial, mas a gente tem dificuldade de saber se o governo vai ter um caminho fácil a partir de agora, até porque a gente começa a ter um início de movimento para uma desestatização da Petrobras. Ontem, o Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, que é uma secretaria vinculada ao Ministério da Economia, recomendou ao presidente Jair Bolsonaro que a Petrobras seja incluída na carteira de privatização da Petrobras. A partir de agora, qual é o processo? Bom, burocraticamente, o presidente Jair Bolsonaro precisa publicar isto através de um decreto que deve ser publicado no Diário Oficial da União. Eles vão formar um conselho interministerial com integrantes do Ministério da Economia e também do Ministério de Minas e Energia para que os estudos possam ser desenvolvidos. É importante ressaltar que, neste caso da privatização da Petrobras, todo o processo precisa ser analisado e aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, o estudo, além de desenvolver todos os mecanismos de desestatização de uma empresa estatal que passaria a se tornar uma empresa privada, também precisa apresentar argumentos, artifícios e convencer os parlamentares do Congresso Nacional de que este é um processo possível. Outro ponto importante é que a confirmação de um movimento que dá início aos estudos para a privatização da Petrobras cumpre uma promessa do ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, quando ele assumiu o ministério no último dia 11 de maio. Ele deu uma entrevista, uma espécie de pronunciamento lá no ministério, indicando que a sua prioridade no comando do Ministério de Minas e Energia era justamente evoluir nesta questão da Petrobras, privatizando a empresa. Na semana passada, a gente trouxe uma observação importante que já traz um pouco do contexto de como tudo isso pode acontecer no Congresso Nacional, que foi uma manifestação do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, em uma entrevista para uma rádio de São Paulo. Ele disse ser a favor da privatização da Petrobras para que, de certa forma, o governo tire um pouco da responsabilidade, principalmente do impacto social, por conta dos recentes aumentos do combustível aqui no país. A gente vai seguir acompanhando, tem um processo bastante longo que envolve estudos, desenvolvimento de projetos que precisa ser feito a partir de agora pelo Ministério da Economia e também pelo Ministério de Minas e Energia. Eu volto com vocês. Valeu, Pedro. Obrigada pelas informações.